Oi, galera, boa noite. Eu espero que vocês estejam bem, em casa, em segurança. O meu computador aqui, ele tá com com problema de conexão com a rede. Na verdade, é a minha rede da internet, não é o computador. Mas eu queria dar as boas-vindas para vocês. Boa noite, Flávio, tudo bem? Boa noite. Bem, galera, a gente está começando mais um dos nossos encontros aqui do Reactor. Eu estou um pouco devagar porque minha internet está bem lenta hoje por algum motivo, não sei dizer. Bem, eu queria apenas apresentar um pouco sobre o Reactor. O Reactor, para quem não conhece, é um programa global da Microsoft que está presente em mais de 10 países ao redor do mundo. E tudo que a gente faz, ou toda a programação que a gente coloca no ar, o objetivo da gente, como um todo, é sempre ajudar vocês a aprenderem, né, novas habilidades e a criar com novas tecnologias. Hoje a gente vai fazer um pouquinho dos dois, né, que vai brincar um pouco com a linguagem Go. Mas, enfim, a ideia da gente é sempre produzir, contribuir com a sua carreira e aprendizado pessoal. Então, toda semana a gente vai promover algum workshop, algum conteúdo, alguma palestra, alguma sessão que possa lhe ajudar de alguma forma. A nossa programação é sempre aberta, gratuita, acessível e segue o nosso código de conduta. Falando sobre ele bem rapidamente, o código de conduta da Microsoft, ele fala muito sobre promover comportamentos e atitudes positivas. Isso inclui também os eventos do Reactor, onde a gente busca oferecer uma experiência respeitosa, amigável e profissional para todas as pessoas, independente de gênero, raça, orientação sexual, aparência, deficiência, idade, enfim. A gente não vai tolerar de forma alguma comportamento assediador, degradante a ninguém. Então, se por acaso um dia você presenciar um comportamento, uma fala, ou até mesmo uma atitude que você julgue inadequada, por favor, vá lá no nosso site, microsoftreactor.com, e lá você vai encontrar o nosso código de conduta. Eu tenho também apenas algumas orientações para passar para vocês. O evento em si, pessoal, ele está sendo gravado, tá? Ele está sendo gravado ao vivo. Então, o conteúdo depois vai ficar disponível no nosso canal no YouTube. Se vocês tiverem perguntas, por favor, utilize o chat ou a seção de Q&A, que está em alguma parte da tela de vocês, para vocês deixarem uma mensagem. Se vocês quiserem, inclusive, falar agora de onde é que vocês estão falando, apenas para testar essa funcionalidade, a gente vai receber essa mensagem aqui. Esse evento também tem legendas, tá? Se alguém quiser utilizar elas, é só acionar ela no player da tela de vocês. E quando vocês forem fazer algum comentário, só cuidado para não comentar ou falar alguma coisa que não queira que a gente comente aqui na live. Tudo bem? Então, vamos nessa, Flávio? Vamos sim. Vamos lá. Compartilhamento Então, aqui, hoje, né? pessoal, enquanto o Flávio compartilha, a gente vai falar um pouco sobre Go, né? Na semana passada, a gente teve uma primeira sessão, né, mais introdutória, e hoje a gente vai brincar um pouco mais sobre os conceitos, né, para escrever ou desenvolver alguns aplicativos utilizando o Go. Acho que é essa, beleza. Tá, que chegou aqui, Flávio. Beleza. Tá bom. Valeu. Obrigado, Caio, como sempre. Para quem não me conhece, meu nome é Flávio Figueiredo, eu sou professor na UFMG, atualmente trabalhando mais com ciência de dados, aprendizado de máquina, já dei alguns cursos do Reactors nesses temas também. E fiquei muito feliz quando vi o convite para falar da linguagem Go, que é uma linguagem que eu usei em um projeto grande, algum tempo atrás, né? E foi uma linguagem que eu, pessoalmente, aprendi e gosto bastante dela. Entende? Tipo assim, Go pode ser visto como talvez o novo C, ou não o novo C em popularidade, porque talvez não ganhe nunca, mas foi uma tentativa da empresa Google em tentar renovar C para o mundo de hoje em dia. Eu vou tirar minha câmera, só porque geralmente esse computador aqui fica um pouco lento quando eu fico com a câmera, entende? Algum detalhe dele mesmo. E aí, assim, a gente pode focar mais na aula e no material. Entende? Tá, deixa eu ver o que mais eu posso falar para vocês aqui. Tipo, no módulo passado, eu já mandei um link para vocês, né? Tipo assim, tem basicamente esse Learning Path de Go, né? A gente viu esse módulo do Take Your First Steps with Go. A gente tá nesse Take Your First Steps with Go, né? A gente começou com esse Get Started with Go, entende? Que basicamente a gente só fez um Hello World. O primeiro módulo cuidou bastante de como instalar o Visual Code, como instalar Go, etc. Então, eu passei bem rápido pelos exemplos, porque é o tipo de material que vocês conseguem passar e fazer em casa, entende? O módulo de hoje também vai ser uma aula mais focada em pequenos conceitos para a gente ir construindo em cima disso, até vocês terem um conhecimento melhor da linguagem Go. Entende?
Só uma dica, porque eu sempre esqueço, né? Se você mudar isso aqui para PTBR, é porque meu computador vai para o inglês automaticamente, a gente vai ter o material em português, né? Vou até postar aqui para vocês o link com o material em português, né? Tipo, na Microsoft. Por algum motivo não tem muito lugar para chavear não, mas se você muda a URL, funciona. Então, o módulo de hoje vai cuidar de entender como usar pacotes, variáveis e funções em Go. Entendeu? A gente vai basicamente aprender a declarar variáveis e constantes. A gente vai saber um pouco mais sobre os tipos de dados básicos em Go. A gente vai aprender a escrever funções e vai entender um pouco o que é um pacote em Go, né? Os pré-requisitos é basicamente o módulo anterior. Vocês têm que ter um ambiente Go pronto para criar aplicativos, o Visual Studio Code com a extensão de Go, entende? Que vocês já devem ter instalado, a capacidade de criar e modificar arquivos Go, que o Visual Studio vai dar para a gente, entende? E um pouco de familiaridade com o terminal para conseguir rodar comandos Go, né? Para quem não lembra, no último módulo, a gente basicamente terminou fazendo um Hello World. A gente fez, que eu nem sei se estava Hello World aí, né? A gente pode compilar e rolar. E tinha uma raiz de 2 também, que a gente brincou um pouco com módulos da última vez. Mas essa é a ideia que a gente vai conseguir a partir de hoje. E só lembrando, né? O nosso Hello World, olha, a gente está no Visual Studio Code, né? Entendeu? Foi basicamente só um códigozinho bem simples, desculpa, que Go compila, entendeu? Go é uma linguagem compilada, e a gente tem um print line, Hello World, que foi o assunto da aula passada. Entendeu? Na aula de hoje, nós vamos declarar variáveis. Já tem aqui um código template para a gente começar a usar, entendeu? Mas vai ser o nosso exemplo. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui o nosso Learning Path, né? A gente já falou um pouco só os pré-requisitos e qual é a ideia do que a gente vai cobrir, né? Quais são os bugs que a gente vai cobrir, entendeu? E nosso primeiro exemplo vai ser em como declarar variáveis na linguagem Go. Né? Eu vou apagar esse código aqui, só para a gente voltar para a estaca zero, né? Um programa Go básico vai ter essa cara aqui, como vocês estão vendo no meu terminal. Deixa eu só tirar esse terminal aqui um pouquinho mais para baixo, porque assim a gente não fica com tanto espaço sendo gasto na tela. Entendeu? Essa tela é um pouquinho pequena. E talvez assim a gente possa focar no essencial, que é o nosso código. Deve estar um pouquinho melhor para ver agora do lado de vocês, né? E um código Go, ele vai iniciar com uma declaração do pacote, package main, como se encontra aqui. A gente vai ter alguns imports em cima. Lembrando da aula passada, que se eu quero fazer vários imports, eu abro um parênteses e faço meus vários imports assim, entende? Esse código tem erro de compilação, porque eu não uso o format e também não uso o math. E Go é uma linguagem que foi feita para ser tudo muito limpo. Em qual sentido? Entende? Se você não usa um pacote, ao salvar aqui, ele tira o pacote fora. Entende? Ao invés de dar um warning, Go dá erros quando o código não é utilizado. E aqui eu tenho o nosso erro. Entende? E a última aula foi basicamente format.println. Você vê que o Visual Studio Code já completa para a gente. E a gente podia também usar o módulo math, para, por exemplo, tirar uma raiz de 2 de 2. Né? E aqui a gente meio que fez um códigozinho bem simples. Go também é uma linguagem bem segura de tipos. Se isso aqui recebe um float, eu tenho que passar um float. Entendeu? Math.sqrt. Por algum motivo o sqrt2 não era a função. Entendeu? E se recebe um float, eu tenho que passar um float aqui. E você vê que não tem mais o erro de compilação. Então, tudo isso foi assunto da última aula. Go run main.go. Vai ter o nosso 1.4, 1.4.2, blá, 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 por aí vai. Então, vamos lá, né? Então, qual seria, talvez, a ideia da aula de hoje? Vamos deixar o format e o math aqui, só porque a gente pode usar eles, né? Vamos jogar isso aqui fora por um tempo. E vamos declarar uma variável. Existem, basicamente, 3 ou 4 formas que vocês podem usar para declarar uma variável em Go. A primeira é você coloca var, que vai ser um variable declaration. Você coloca o nome, tipo assim, meu nome. E você coloca um tipo, string. E nesse momento, você está vendo, entendeu? Como eu salvei, ele tirou que não usar. Vocês podem estar vendo que
Go é um pouquinho diferente de outras linguagens, porque assim, a gente coloca o nome da variável antes do tipo da variável, entende? E isso muda quando a gente compara, por exemplo, com uma linguagem como C, C++, Java, ou qualquer uma dessas, né? Tipo, onde a gente geralmente coloca o tipo depois. Então, vamos agora fazer o meu nome ser alguma coisa, eu faço meu nome igual a Flávio. Você observa que a gente tem um erro de compilação, né? Porque Go é uma linguagem bem segura e se eu não uso a variável Flávio, eu tenho um erro de compilação. Mas se eu faço o meu println da aula anterior, agora eu não tenho mais nenhum erro de compilação, eu tenho o format aqui e eu mando rodar e acabei de declarar uma variável do tipo string, que é o nome Flávio. Qualquer dúvida, gente, vocês podem digitar aqui no chat, entende? Que a gente meio que conversa. Vou arriscar a câmera um pouquinho, só porque eu estou um pouco achando estranho conversar sem câmera, mas qualquer dúvida vocês falem aqui no chat, né? Aqui no que eu vejo, para a gente meio que conversar, entende? Tá, então vamos agora, assim, parece que está tudo ok com essa ideia da gravação. Então vamos agora, assim, o computador não está lento, desculpa. Então vamos agora ver outras variáveis em Go e outros tipos de variável, né? Então a gente já declarou uma primeira variável com first name e a gente pode também, caso queira, declarar um conjunto de variáveis com vírgula. Entende? Aqui eu tenho o primeiro nome e segundo nome. Os dois são do tipo string. E eu posso dizer que o primeiro nome é igual a Flávio e o segundo nome é igual a Figueiredo. E aqui eu coloco primeiro nome, vírgula, segundo nome. Tá? E declarei duas variáveis. Se eu não uso qualquer uma delas, Go vai dar um erro. O println de Go é parecido com o println de C, e C++, né? Que tem porcentagem D, porcentagem S, etc, para a gente formatar, caso necessite. Mas aqui o Flávio Figueiredo deu certo só com um espaço. Entendeu? Ficou bem formatado, só com um espaço, né? E se eu quiser também inicializar as duas, eu posso de uma vez só. Entendeu? Então aqui eu inicializei as duas variáveis, entendeu? Você vê, Flávio Figueiredo, em uma jogada só, onde a primeira é Flávio, vírgula, a segunda é Figueiredo, e as duas são do tipo string. Se eu rodo isso aqui, também deve dar certo. Entendeu? Então, essa é a forma que a gente tem para declarar variáveis em Go. Tem outras formas também de declarar variáveis em Go, né? Tipo, se eu jogo fora essa linha aqui, eu posso também declarar primeiro nome como sendo 2 pontos igual a Flávio, segundo nome como sendo 2 pontos igual a direito. Entendeu? E esse código também deveria funcionar. Aqui eu vou ter Flávio Figueiredo também, da mesma forma, né? Qual é a diferença da primeira para a segunda? Em essência, nada. Só que a segunda é mais compacta, com esses 2 pontos igual. Entende? Go, assim como o alto de C++, vai tentar fazer uma inferência do tipo com base no que está na direita para jogar como tipo de variável da esquerda. Entende? Só que a primeira é mais explícita. Entende? A primeira eu garanto que isso vai ser uma string. Observe que ao declarar os nomes já com valor inicializado, eu vou ter um erro aqui, entende? 2 pontos igual é nova variável. Igual pode ser usado para mudar uma variável. Então, 2 pontos igual é meio que assim, sempre que eu declarar uma nova variável, eu posso colocar um 2 pontos igual e vai dizer assim, isso aqui é uma nova variável. Tá claro, assim, alguma dúvida? Se tiver no chat, por favor, fale. Uma outra forma de fazer isso seria profissão é igual a
quase certeza que isso aqui também vai funcionar, entende? Eu posso falar assim, a variável profissão vai ser igual a professor, e ele também faz a inferência de tipos automaticamente, entende? Por que usar algum tipo se faz a inferência automática? Porque às vezes é bom ser explícito, e dependendo do problema, essa inferência não seja tão trivial. Go tenta deixar tudo muito explícito, e vai dar muitos erros se ele tiver alguma confusão ao compilar o seu código. Entende? Se eu colocar aqui professor, profissão. Não, tá vendo? Tudo fica lento com a câmera, mas eu vou tirar a câmera. Fica toda vez dá a mesma coisa. Né? Vamos não arriscar muito, né? Não viver perigosamente. Vamos lá, para também não perder muito o foco da aula. E aqui com a profissão, entende? A coisa vai funcionar. Gente do céu. Será que eu não salvei? Isso, Flávio Figueiredo, professor. E a coisa agora funcionando. Então, isso é a forma de declarar variáveis na nossa linguagem Go. Nós passamos por essa, a var first name, que basicamente declara uma variável chamada first name, do tipo string. Entende? A gente passou por essa, com a vírgula, onde ao adicionar a vírgula após o nome de uma variável, você está dizendo que está prestes a declarar outra variável, primeiro e segundo nome. E a gente pode também declarar variáveis de outros tipos, né? Eu posso declarar assim, age int igual a 35, dizendo que eu tenho 35 anos. Entendeu? Se eu passar aqui o meu go run no main.go, Flávio Figueiredo, professor, 35 anos. Né? E aqui a gente tem a nossa linguagem Go executando. E tudo rodando. Né? Eu poderia também formatar esse string aqui, tá? Com o seria porcentagem S, porcentagem S, porcentagem D, e aqui a gente teria uma formatação. Só que eu não estou entendendo porque o Visual Studio Code está com esse errinho em amarelo, não. Faltou aqui alguma coisinha para fazer esse porcentagem, tá? Vou ver isso aqui depois com calma para vocês, gente, para não perder muito o foco da aula, tá? Então, vamos agora continuar em frente. Faz um pouquinho de tempo que eu fiz alguns exemplos como esse. A gente já viu isso aqui. A gente pode também fazer o nosso var, abre parênteses, fecha parênteses, primeiro nome, segundo nome, string, para declarar um conjunto de variáveis, entende? Então, se eu quiser fazer várias variáveis aqui, eu faço um var. Primeiro nome, string, segundo nome, string. Porque é printf, né? Estou aqui no print, ele entra. Acho que deve ser esse tipo de coisa. Primeiro nome, string. Segundo nome, string. Tá? Eu declarei aqui duas variáveis. Primeiro nome igual a Flávio. Segundo nome igual a Figueiredo. E você vê que o exemplo vai rodar e vai compilar também. Entendeu? E a gente já viu aqui diferentes formas de inicializar as variáveis, né? Eu posso inicializar na declaração, como a gente falou lá, entende? Tipo, primeiro nome igual a segundo nome igual a do, e a coisa vai funcionar, entende? Mas se eu usar o dois pontos igual, não vai dar certo, porque não é uma nova declaração, como a gente falou. Aqui eu sobrescrevi a variável, né? E eu vou lá no meu go run main.go e a coisa funciona imprimindo John Doe. Então, também direto ao assunto da nossa declaração de variáveis em Go, né? A gente já viu a inicialização em uma linha só, primeiro, segundo, peso, nome, idade igual a isso aqui, né? Então ele vai inferir o tipo automaticamente. Assim como a gente também viu o dois pontos igual, entende? O dois pontos igual se indica que sempre é uma nova variável. Isso é interessante para a gente garantir que nunca vai sobrescrever alguma variável antiga, né? Sempre que eu declaro algo novo, se eu usar dois pontos igual, o compilador vai me segurar, entendeu? Ele vai garantir que eu não estou cometendo nenhum erro, sabe? E isso é bom,
para evitar pequenos erros e pequenos bugs no código de vocês, né? Isso aqui seria a nossa forma de rodar esses exemplos aqui em Go, né? Além de declarar variáveis, alguma dúvida, gente? Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida no new questions. Tá. Além de aprender como declarar as variáveis, né? Go também permite a declaração de constantes, tipo, que vai ser bem interessante, né? Se fosse um const como esse, eu não vou conseguir mudar o valor, que afinal é uma constante, né? Tipo, você vê que vai dar erro, porque é uma constante, e a coisa não deixa mudar. E bem, basicamente, por definição, a gente vê que é uma constante, né? E a declaração também de em várias linhas funciona muito bem. E uma coisa que é bem interessante é que Go permite uma declaração de constante bem útil, né? Que é o que é chamado do IOTA. Eu recomendo vocês verem o que é o IOTA, que é basicamente assim, eu declaro uma constante, só que o valor é definido com base no valor anterior. Então, isso aqui seria o anterior mais 1, mais 2, mais 3. E isso é interessante quando a gente não quer digitar 0, 1, 2, 3, 4. Né? Você meio que faz um IOTA. Só mostrar aqui rapidinho, não vou mostrar um exemplo. Né? Tipo, você faz um IOTA dia da semana, entende? E começa com os outros, tipo assim, se o primeiro vai ser 1, que começa com 0, o segundo vai ser 2, o terceiro vai ser 3, o outro vai ser 4. Ele meio que aplica a regra e vai copiando para baixo. Só para a gente não digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso é bem interessante quando a gente quer essas constantes, que é mais assim, a gente tem mais um nome, não somente o número, né? Meio que um enum ou coisa similar, né? Então, isso é a forma de usar e declarar essas variáveis em Go, né? Go gera erro se você declara variáveis e não as usa, entende? Para deixar o código mais limpo. Dúvidas? Tranquilo? Sem dúvidas? Vamos em frente. Entende? Assim como a maioria das outras linguagens de programação, né? Go é uma linguagem tipada. Não só é tipada, mas Go é muito, mas muito chato com tipos, não permitindo você usar um tipo onde outro não é permitido. Entende? Diferente de algumas linguagens, tipo C e C++, que eu posso meio que ir loucamente nos meus tipos, né? Se eu usar ponteiros para void, etc. Tipo, então assim, Go vai ter alguns tipos básicos de dados, como os números, as cadeias de caracteres dos booleanos, ou booleanos, como está aqui, né? Vai ter também matrizes e structs. Go não tem classe e objetos. Go é uma linguagem que segue C, entende? Então, ao seguir C, a gente não tem objetos, mas tem interface, que é uma coisa bem interessante. Vai ter referências, tipo ponteiros, fatias, mapas, funções e canais. Canais é bem interessante para paralelismo. E vai ter também interfaces. Ainda focar esse modo nos tipos básicos, números, caracteres e booleanos. Né? Então, os números em Go são usados com int 8, int 16, int 32 ou int 64. Se eu quero sem sinal, uint 8, 16, 64. Então, ao criar uma variável nova, aqui eu digo que é um inteiro. O inteiro default vai vir da máquina, esse aqui deve ser um int 64, possivelmente, mas não sei dizer ao certo, teria que pensar um pouco como é que a linguagem, lembrar um pouco como é que funciona. Aqui eu tenho outro inteiro, igual a 9, e aqui eu posso realizar operações nos meus inteiros. E a coisa vai funcionar, entendeu? Isso aqui é a forma de usar tipos em Go. Entendeu? Se eu faço x igual a 9.0, a coisa vai dar um erro, como a gente tem aqui. Entendeu? Isso não é um tipo inteiro, como a gente falou. Entendeu? Eu posso criar um var u igual a uint 64, que é igual a 0, não tem sinal, mais u, entendeu? E você vê que agora eu tenho um erro, porque eu não posso somar int e uint, entendeu? É que tá, Go não deixa a gente misturar tipos, mas se eu coloco todos como uint, 64, 64, aí a operação
Vai funcionar. Se eu boto um número negativo, tipo menos 2, eu tenho um erro de compilação. Entende? Eu não posso usar menos 2 aqui. Não vai deixar. Entende? Não é um valor válido. Se eu faço uma variável nova igual a x menos y, entende? Tipo, essa minha variável n, colocando u igual a 0, né? Ela deveria ter valor de... tem que ser 64, né? Tudo menos ponto. 7 menos 9 seria menos 2, mais 0, menos 2, né? Só que isso é uma variável do tipo uint. E ele vai dar o nosso overflow, né? Como vocês podem esperar. E se eu quiser botar 32, 32, 32, 32... Você vai explodir para baixo também. Porque é um tipo inteiro, sem sinal, só que eu fui para o negativo. Então ele vai para um número muito alto. Como vocês talvez já viram com outras linguagens de programação. Mas isso meio que mostra um pouco como o Go, em alguns aspectos, é diferente, porque ele é bem seguro com os tipos, entende? Em outros aspectos, mesmo sendo o Uint não permite, em outros aspectos é bem parecido com as outras linguagens de programação. Entende? Tá. Aqui a gente tem as variáveis que falou, né? Inteiro com 8, 16, 32, etc. Dá para imprimir. Pode usar o println direto, mas só costuma usar o format.println, né? E aqui a gente também tem variáveis 16, 32, 16, 32, como a gente falou. Eu não posso misturar, mesmo sendo dois inteiros, vai dar um erro de compilação, como eu mostrei lá no exemplo do código para vocês, entendeu? E um tipo bem interessante que Go tem são as runas. Que é basicamente um caractere. Tem algum erro aqui, né? Um erro aqui. Não deveria ter, né? Ah, não, desculpa. Room, 2 pontos, igual a m. Isso está estranho. Ah, desculpa. Room foi o nome da variável que eu criei. É que room também é um tipo... Room. Pronto. Fica melhor assim. Você vê que a coisa ficou meio estranha. Acho que eu estou fazendo alguma coisa estranha aqui. O nome room. Quando eu rodo esse run, você vê que os caracteres em Go, eles são basicamente códigos Unicode, entendeu? Assim como o ASCII, etc. Mas o tipo caractere, o runa, né, como está aqui, por isso que é chamado de run, entendeu? Quando eu imprimo, não vai para o caractere, vai tratar como se fosse um número, entendeu? Por isso que o printline imprime o nosso 77, que é o que tem aqui na ideia. Se você ver o código-fonte de Go, você vai saber um pouco dos tipos, se você quiser ter uma noção, entende? O que são ints, uints, etc. Runes, bytes, né? Aqui fala o que é o rune, né? Que é basicamente um int 32, mas para usar os caracteres, ponteiros para nulos, entende? A gente pode botar tipos com T maiúsculo, tipo flutuante, tipo complexo. Bem, esses são os tipos comuns em Go. Aí o desafio 1 aqui para a gente é declarar uma variável tipo int e usar o valor da variável int3264 para entender qual é o tamanho do sistema, né? Então, se eu faço aqui uma variável do tipo int, e eu coloco um número muito grande para um inteiro 32 bits, tipo esse número aqui, println x, entendeu? Isso eu faço o go run main.go, você vê que deu certo. Mas se eu boto do tipo número bem maior, funciona para pegar o máximo, é bem grande, né? O máximo de double, né? Um número gigante de 64. Né? Tem umas duas casas decimais a mais. Funcionou. Você vê que já não funciona. Então, essa minha máquina, por padrão, ela é uma máquina de 64 bits. Né? Só para a gente testar qual é. Então, o int padrão vai ser um int 64.
Esse é o primeiro desafio para vocês testarem na casa de vocês, né? Quando a gente tem uma variável uint e passa um valor negativo, tem um erro de compilação. Só que isso se for na inicialização. Depois, entende? Ele não vai saber e vai dar o underflow ou o overflow. Por que usar var nome tipo, né? Porque se eu faço x, 2 pontos igual a 10, se eu quiser que for em uint, né? Ele vai, por padrão, para o tipo inteiro, né? Não vai para o tipo uint. Então, quando eu faço var x uint, eu garanto que eu estou com um tipo sem sinal. Né? Então, é bom ser explícito na nossa linguagem, né? A gente tem também pontos flutuantes, float 32 e float 64, né? Eu acho meio estranho aqui essa ideia dele usar o nome para colocar o nome da variável, parece um pouco esquisito, mas, bom, coloca o nome de variável para a coisa funcionar. E o pacote math vai dar para a gente qual é o maior float que eu tenho que importar. Tem algo estranho aqui, né? Loucura. Deu certo, né? Por algum motivo, meu Visual Studio Code tá reclamando de coisa que não deveria reclamar, né? Parece ser um bug dele, mas você vê que aqui embaixo a coisa deu certo aí e rodou, então. Deve ser algum bugzinho no meu VS Code. Constantes, a gente já viu, Avogadro, constante de Planck, dá para colocar. E Go também tem booleanos, true e false, que vai ser usado para controlar os nossos fors, os nossos whiles, os nossos ifs, etc. O tipo para, assim, eu vou passar um pouquinho mais rápido, tem muita coisa ainda para hoje, né? O tipo para caracteres seria strings, como a gente já viu, várias relações de strings, né? John e Doe, como antes. E Go, com outras linguagens, vai ter o nosso barra N, barra R, barra T, N nova linha, R para retorno, para a tecla Enter, basicamente, né? T tabulação, aspas simples e aspas duplas, assim como C, C++ ou Java, a gente escapa com a barra. Gente, me dá só um segundinho mesmo, assim, eu esqueci de colocar o telefone no mudo, eu já volto. Tá, desculpa aí, gente, só porque eu tô com alguns problemas, eu tô vendo aqui certinho o meu celular. Publicar a pergunta, entende? Publicar, entende? Gentileza, poderiam disponibilizar materiais para estudos básicos e avançados? Olha, eu recomendo você seguir alguns sites. Os caminhos da Microsoft são bem interessantes, a gente está seguindo. O Go by Example, que eu já deixei aqui para vocês, ele é muito bom para quem já sabe programar em outra linguagem de programação, entendeu? Tipo, o Go by Example já vai meio que dar, olha, eu quero saber como fazer uma interface, como fazer um mapa, como fazer uma recursão, ou como fazer qualquer coisa. Já tem aqui o exemplo meio que direto. Go pode ser usado para Data Science? Pode, entende? Tipo assim, Go tem bibliotecas de Machine Learning e Data Science, entende? Que você pode usar. Agora, Go é uma linguagem compilada, né? Eu esqueci qual foi o nome, acho que é essa aqui, né? Eu esqueci qual foi o nome da linguagem que eu já usei para Machine Learning, né? Eu acho que é essa, que é a mais popular, entende? Tipo, que vai ter leitores de CSV, redes neurais, KNN, etc., separar em treino e teste. Só que como o Go é uma linguagem compilada, entende? É tipo assim, não vai ser aquela prototipagem rápida que você faz em Python ou em R. Vai ser mais no sentido, olha, achei o modelo, eu quero usar tal modelo, vou fazer deploy de sistema, tá aqui uma biblioteca que faz deploy desse sistema em Go. Entende? Essas dúvidas foram do Tech e eu espero que tenha respondido elas. Entende? Tá, então vamos continuar aqui seguindo, que a gente tem mais uns 20 minutinhos, né? Mas já está quase no fim. Né? Inteiros, runas, booleanos, caracteres, valores padrão. Tá, o nosso outro exemplo
é como criar funções na linguagem Go, né? A gente já criou aqui a nossa função main, entende? E aqui a gente vai criar novas funções para tratar de soma e multiplicação de números. Aquele exemplo bem básico que tem em qualquer linguagem de programação, né? Então, eu vou importar o OS. Simplesmente que com o OS eu vou ter o primeiro argumento. Vai ser 2 pontos iguais a os.args, índice 1. O meu segundo argumento vai ser os.args, índice 2. Eu vou imprimir o primeiro argumento e o segundo argumento, como está aqui, só para vocês verem isso aqui rodando. Então, eu estou passando agora como entrar na linha de comando um argumento 1 e um 2. O 0 é o nome do programa, assim como várias linguagens de programação. E eu vou converter isso como primeiro int, 2 pontos iguais a... É o pacote, tá aqui, o strcon, né? O pacote de conversão de strings, strconf.aToI, primeiro argumento, strconf.aToI, segundo argumento, basicamente para converter uma string para um inteiro, entendeu? Essa é a ideia do nosso primeiro inteiro e segundo inteiro, primeiro int, segundo int. Opa. Ainda tem um errinho aqui, porque isso aqui acho que retorna um erro. Eu posso falar sobre isso já já. Go é uma linguagem sem exceções, então sempre que uma função pode dar errada, ela vai retornar um erro, que eu posso ignorar com o meu underscore. Então aqui eu tenho 1, 2. Imprimir 1,2 aqui. Aqui seria o erro caso a conversão tivesse dado errado. Eu posso ver se esse erro é nulo ou não. Não tem exceção em Go. Mas como eu estou garantindo que está correto, eu vou ignorar o erro e seguir em frente. E eu vou criar uma função que recebe x do tipo int, y do tipo int, entende? E retorna x mais y. E essa função retorna um int. Como é que funciona a declaração de funções em Go? Func, função, noma, parâmetro de entrada tipo, retorno, no fim. Entende? Novamente, Go bota os tipos no fim. Então, essa função soma retorna um inteiro. Soma, primeiro int, segundo int. Deu 3, assim como nós esperávamos. Soma x int, y int. E a coisa meio que funciona. Ah, Fábio, mas se eu quiser criar uma função que ao mesmo tempo tem uma soma e um produto, eu posso dizer que a minha função retorna duas variáveis. S igual a isso. E eu tenho o nome do retorno, P igual a isso. Olha que bacana. Tem uma função com dois retornos nomeados. E ela tem um return vazio. Entende? E eu posso fazer... Não sei se o print vai dar certo, mas vamos ver. A soma deu 3, a multiplicação deu 2. 4 e 4, 11 e 18. Entende? Você vê que a coisa meio que funciona. Como é que eu pego os dois argumentos? Recebi dois retornos, imprimo os dois retornos. Então, isso aqui é bem bacana. Opa. 2 pontos igual. Que é variável nova, né? Então, é 2 pontos igual. Então, agora a gente tem 11 e 18. E é bem interessante.
que a gente pode criar retornos com nomes para ter vários retornos em uma função, entende? Isso é uma coisa que eu acho Go, assim, fácil de ler. É estranho, mas quando a gente se acostuma, ela fica uma coisa bem intuitiva e bem fácil de ler. Nova pergunta. Quem tem um básico em C Sharp já ajuda em Syntax Go? Ajuda. Assim, Go não é uma linguagem... Go foi basicamente uma ideia de refazer C, não C++ em C Sharp, entende? Então, por exemplo, não tem objetos em Go. Os engenheiros da Google pensaram, como é que eu refaço C para o mundo de hoje? Então, ela tem uma syntaxe parecida, o for vai aparecer, o if vai aparecer, mas ela não é igual, você vê que tem essas diferenças, entende? Mas pega fácil, entende? Já fiz aqui a função, né? Função, não parâmetros resultados, como a gente viu, entende? Já fiz a soma, o strconv, etc. Soma, igual a gente fez, né? Com o strconv. E funções também, que retornam vários valores. Inteiro, inteiro aqui, soma e multiplicação. Como a gente viu no exemplo também, né? Então, só seguindo aqui o exemplo da linguagem. Go, por seguir a metodologia, para seguir, vamos dizer assim, a filosofia de C e C++, entende? É uma linguagem que vai trabalhar com ponteiros. Só que os ponteiros de Go vão ser mais seguros do que os ponteiros de C e C++. Então, vamos criar agora uma função. Vamos dizer essa soma. Vamos criar uma função aqui, muda nome, que recebe um nome do tipo string. E faz nome igual a novo nome. E aqui eu vou ter o nosso exemplo, botando um nome, 2 pontos, igual a Flávio. E aqui eu vou ter o nosso muda nome, passando o nome. Eu vou imprimir o nome. Agora foi. Certo. Então aqui eu tenho a função muda nome, que recebe um nome, vai alterar para novo nome, e vou passar Flávio, e vou ver qual é a saída final. Continua sendo Flávio, né? Por quê? Assim como C, C++, Java ou Python, a passagem padrão é uma passagem por cópia. Então, nesse momento aqui, se eu imprimo o nome, antes de mudar, ele ainda é Flávio. Depois, ele muda para novo nome. Só que essa mudança, esse escopo, só existe dentro da função. Então, você vê que veio Flávio, nome novo, Flávio. Entende? Então, o que eu posso fazer agora é criar uma função que recebe um ponteiro, assim como ponteiros em C++, né? E esse ponteiro... Opa, peraí, tem uma coisa errada aqui, né? O ponteiro eu vou botar aqui. E esse ponteiro, entende? Eu vou ter o que agora? Um tipo igual eu tenho em C++, em que eu posso acessar o valor, ou em C, e aqui eu passo uma referência para esse valor. Então, aqui eu criei uma referência, fui para a função e joguei a referência lá dentro. E agora você vê que o nome é novo nome, porque eu fiz uma passagem por referência com o e-comercial, assim como eu faço em C. E agora, quando eu aplico o e-comercial numa variável, isso cria um ponteiro, é que eu tenho um ponteiro para o nome string. E como eu altero o valor do ponteiro? Usando um asterisco na frente. Então, quem programa em C vai se sentir em casa programando em Go. Entendeu? O e-comercial pega o endereço do tipo que segue, né? E o asterisco pega o valor daquele endereço, que é basicamente o exemplo que a gente fez aqui, né? E isso dá a noção de como usar ponteiros em Go. Sem dúvidas. Então vamos seguir em frente. Então vamos um tempo bom agora, né? Tá. Então, assim como outras linguagens de programação, o Go pode organizar o seu código em módulos ou pacotes ou qualquer coisa desse tipo, né? E, bem, até o momento,
a gente vem usando basicamente o pacote principal, que é o nosso pacote main, né? Agora, observe que a gente fez vários imports. A gente já fez import do math, já fez import do format, já fez import do OS, já fez import do strconf. E por aí vai, né? Então, quando a gente pega esses tipos da linguagem Go, esses programas da linguagem Go, né? A gente pode pegar esses pacotes para reutilizar código, né? Desculpa, gente, me enrolei aqui na fala. Então, quando a gente pega a linguagem Go com qualquer linguagem de programação, a ideia é reutilizar código através de pacotes. Entendeu? Um pacote é uma coisa muito importante. Ninguém quer fazer código do zero. Eu não quero fazer o código de matemática do zero, né? Como é que eu escrevo o meu pacote, então? Entendeu? Então, se eu vou aqui no meu códigozinho Go, como estava antes. Só voltar para a forma que ela estava. Não vai ter mais main. E o meu pacotezinho vai ser basicamente essa função calc de calculadora. Deixa eu só mudar o nome desse arquivo aqui para... Só não queria reescrever o código, né? Só que rename para... Esse aqui vai ser um pacote. Rename. Esse é o pacote. Calculator. Deu errado. Já está aberto aqui. Rename. Esse aqui vai ser o meu pacote. Calculator. Aqui vai estar... Tá. Agora eu fiz... Em vez de pular aqui algumas etapas, talvez teria sido mais fácil ter criado tudo do zero, né? Rename. Calculator. Não vai dar. Então vamos lá. New folder. Calculator. Mais simples. New file. Go. E o nosso calc.go vai basicamente fazer essa função que faz a soma e a multiplicação. Só que essa função, entende? E o meu main, bem, pode voltar para como era antes, mas vamos fechar ela aqui, não precisa. Então, esse pacote agora vai ser o meu package calculator, que nós vamos criar em Go. Certo, aqui eu botei como sum, né? Mas, bom, botei como calculator lá. Tá? E agora que eu tenho meu pacote calculator, aqui eu vou ter funções que eu posso fazer. E a ideia de Go é que, tipo assim, se a função começa com um número, com um nome, com um caractere maiúsculo, pode ser saltado fora do pacote, se for minúsculo, dentro do pacote apenas. Né? Então, aqui eu vou ter sum, vamos fazer só a soma, deixar mais simples, que só retorna um int. E aqui eu vou ter um return. X mais Y. Estou ficando sem tempo de aula. Vamos correr aqui um pouquinho. Entendeu? E isso pode ser usado por fora. Se eu tenho uma outra função que começa com uma letra minúscula, não pode ser usado fora do pacote. Isso é público e privado, assim como outras linguagens de programação. Entendeu? Tudo que é maiúsculo pode ser usado fora, minúsculo não pode ser usado fora. Entendeu? Agora que a gente viu essa ideia, eu posso dizer para Go que isso vai ser um módulo, e esse módulo, por exemplo, vai morar em tal lugar do GitHub. Entende? Tipo, seria o GitHub do meu usuário, Flávio. Aqui, para Go Source. Later. E aqui eu criei um arquivo GoMod, que fala que isso é um módulo, que vai morar no GitHub, /FlavioVDE, ou /seu usuário, com o nome calculator, e foi um módulo compilado com Go 1.6. Olha como é fácil criar informação que vai ser usada por outros códigos no futuro. Né? Então isso é bom para fazer deploy no GitHub. Eu jogo esse código no GitHub e eu criei agora um módulo que pode ser instalado pelos outros. Entendeu? E aqui tem a saída, como a gente meio que falou. E agora eu posso criar dentro do meu source um main, tipo eu tinha o nosso Hello World antes, que vai usar o módulo calculator. Vamos usar esse main aqui, que vai usar o módulo github.com/myuser calculator. Entendeu? Ah, meu Deus, não.
usou. E agora a gente vai fazer 2, 3, usando o nosso módulo de antes. Deu algum errinho aqui. Essa expressão dele, o math, eu não estou usando mais. Entendeu? E aqui eu posso até botar o nome calculator, né? Esqueci que o pacote é calculator. Desculpa, gente. Aqui eu tenho um import com um módulo novo. Do que está reclamando? Estranho, né? Deveria dar certo. Eu tenho que criar, acho que um módulo para esse main também. Basicamente isso. Tá. Que eu tenho que criar também um módulo aqui agora para o meu main, para a coisa funcionar. Tá? Mas a gente agora tem um módulo que a gente referenciou, que mora em outro local, mas vamos também criar o módulo Hello World com o nosso Go Mod Init. Hello World, entende? Que também vai inicializar esse módulo Hello World, como está aqui, entende? Aqui eu tenho o meu main.go pronto para rodar. Então eu tenho o calculator.go mod e eu tenho o módulo Hello World. E agora a gente tem que dizer que ele requer, por exemplo, o github.com calculator que mora na pasta tal. Entendeu? Então eu vou dizer que esse módulo Hello World requer o github.com. Nossa, não quero fazer isso, meu Deus. Tá, que mora na pasta tal. E isso deveria, rodar. Entendeu? Porque eu fiz o quê? Olha, esse módulo meu requer um outro módulo, versão 0.0, que vem do github.com, mas só como a gente está brincando aqui de exemplos, né? Eu vou substituir para ser o .calculator. Se eu não fizer esse replace, eu consigo baixar automaticamente o código do GitHub, instalar na minha máquina e usar para esse módulo novo. Né? É a forma fácil de, vamos dizer assim, gerenciar módulos em Go. E aqui, meio que deu certo, né? Se eu tento acessar o nosso ISAM, como está lá, eu vou ter um erro, porque é privado. Né? Tem que ser uma coisa pública, como está. Aqui. E o que é bacana, assim, eu sei que a gente passou um pouco rápido, né? Mas se eu jogo esse código no GitHub mesmo, isso é um módulo que outras pessoas podem baixar e usar só usando o require, entendeu? E automaticamente o Go vai instalar isso na sua máquina. Então, esse é o que é bacana de módulos em Go, porque eu digo qual é o nome do módulo, eu digo onde ele mora na internet, outros podem usar esse módulo, referenciando onde mora na internet, e automaticamente a linguagem começa a baixar isso com o tempo, entendeu? Tipo, que seria aqui um exemplo como esse, se eu for rodar, ele deve baixar o nosso exemplo. Eu estou ficando um pouco sem tempo aqui, aí vocês fazem o teste na máquina de vocês, né? Então, vamos só verificar os nossos conhecimentos para a gente meio que pegar qual é a ideia de Go, né? Como é que eu declaro, inicializo uma variável? Essa linha aqui, declara inicializa? Não, não tem inicial. Essa aqui, o string está no canto errado. Essa aqui é o 2 pontos iguais, declarando e inicializando. Essa aqui não tem tipo, para saber. Quando eu declaro uma variável e não uso em Go, eu recebo um erro. Go é uma linguagem bem segura. Se eu quero fazer a conversão de tipos de dados em Go, sempre tem que ser explícita. Go não gosta de conversões implícitas, entendeu? Go usa ponteiros para referenciar locais da memória que moram em outras funções, ou alocar no heap, como C e C++, entendeu? E, basicamente, a diferença de um pacote no aplicativo anônimo é que um pacote vai ser uma biblioteca que você vai usar com importa alguma coisa, e o pacote principal, o aplicativo, vai usar o main, né? Aqui o trator usa o pacote principal, mas seria o nosso main. E isso deveria dar a nossa nota total. Entendeu? E é isso, gente. Como vocês perguntaram assim, mais material. O Go by Example é bacana, porque tem os exemplos para você ir rodando na mão, um por um, entende? Para quem quer aprender
Algo do tipo, não sei se tem nada aqui que dá para falar, entende? Ou talvez dá para ir mostrando, né? Tem as variáveis aqui em Go, entende? Tem as variáveis para imprimir, como a gente já fez. E, bom, recomendo seguir o material da Microsoft, assim como esses outros. Basicamente, não usei um modo da internet, fiquei um pouco sem tempo, que é o último exemplo da linguagem, mas vocês podem seguir e usar. E é isso que a gente tem para hoje, nessa nossa 1 hora. Desculpa a pressa e desculpa a ligação ali no meio do caminho, entende? Go tem algum pacote de estatística igual a R? Olha, do Tech, deixa eu pesquisar aqui, entende? O que eu fiz em Go foi mais um pacote, uma máquina de busca paralela, como também alguns scripts, já dei aula de Go antes, mas nunca fiz ciência de dados. Mas deixa eu ver aqui, Data Science Go. Que talvez eu possa Golang. Isso aqui parece uma coisa interessante. Nunca usei, deve ter. Não vou saber quais são os pacotes. Com certeza vai ter. Tem esse Gopher Data, que são os eventos, já vocês podem ver. Tem Data Frames, com esse aqui Frames. Tem outras API, tem um equivalente de sklearn. Não é o mais recomendado, não. Mas assim, o que eu recomendo de ciência de dados, se você quer saber desse mundo, faça em R ou em Python. E quando fazer deploy de sistema, Go é uma linguagem de sistema. Eu falo, Go veio para substituir C. Não substituir no mundo, porque você não vai embora, que é muito popular, mas para ser uma alternativa a C. Então, faça sua prototipagem em Python e R, e quando você precisar ir para o deploy, vá para Go e pegue o pacote que faz aquilo que você precisa apenas. Essa seria a minha dica. Tem alguma referência para baixar os pacotes? Tem. Você pode fazer, por exemplo, o código GoGet, que baixa pacotes do GitHub, tipo assim, github.com. Alguma coisa, vai baixar o pacote. Eu acho que eu já baixei algum na aula passada, né? Tipo, que tem aqui, acho que no meu package. Tem esse mod, tem esse Thunderbird, né? E tem também o exemplozinho aqui do livro, aqui do slide, que vai usar o nosso rsc.io. Se você seguir, publicar um pacote e jogar no GitHub, né? E se você quer usar pacote de terceiros, tipo, por exemplo, aqui esse rsio.code, como está aqui, entende? Tipo, vamos tentar aqui. Aqui a gente está com 1 minutinho, entende? Vamos colocar o nosso rsio.code, entende? Vamos fazer o format.println code.hello. Calma, calma, jovem. Calma. É porque o save apaga o que ele não conhece, né? rsio code. rsio code. Salva. Vamos refazer o nosso go mod do 0, do nosso hello world, só para fazer uma coisa bonitinha. Entendeu? Então aqui a gente tem o nosso go mod que vai ter. Vamos colocar para ele ter um require o nosso rsio code. Vamos colocar o nosso require rsio code. É porque eu não gosto do Visual Studio Code que ele faz isso. Então aqui a gente tem o nosso require, o nosso rsio code. Entende? Go mod download. rsio code. Baixou aqui. Ele até que mudou aqui alguma coisa, né? E a coisa deveria dar certo agora. Mas tem que baixar agora o rsio sampler, né? Teria que pegar meio cada um por si. Mas é o que mostra essa ideia de ir baixando os pacotes. Né? Não está baixando as ideias. Tem também o GoGet, que talvez o GoGet resolvesse de vez, que vai baixar o módulo inteiro do sampler
com as dependências, você vê que é um pouco mais bacana, né? E vai instalar na minha máquina, entende? E agora a gente pode tentar rodar. Tem o sampler, tem tudo. E funcionou, tá? Com o nosso comando go get. Eu tinha lembrado que faltava alguma coisa aqui no textinho, né? Por isso que eu fui pulando, mas o go get resolve o seu problema. Foi uma boa pergunta, que eu realmente pulei no material. Tá. Não, né? Porque Android tem que ser Java, né? Android só é Java, né? Basicamente. Tem que ser o Java do Android, né? Aquela API, aquela versão Java para Android, né? Mas só usa Java em Android. E é isso que eu tenho, gente. Se alguém tem mais alguma dúvida, pode falar. Se não, vou tirar a tela aqui, então. Dúvidas? Não? Tá, então não. Tá. Flávio, muito obrigado por hoje. Você vai desligar a tela aí, eu vou compartilhar uma tela aqui. Deixa eu só... Você tá vendo a tela que estava mostrando antes. Acho que agora foi. Bem, galera, a gente tá enterrando... Eita, quase que não sai. A gente tá encerrando o nosso evento aqui hoje. Eu vou deixar aqui nos comentários para vocês um link para uma pesquisa de satisfação para vocês, se vocês puderem reservar 1 ou 2 minutos para a gente avaliar o que é que vocês acharam do evento. Se você está aqui nesse evento, provavelmente você já faz parte do Meetup, mas quem estiver assistindo essa gravação, existe uma comunidade do Reactor aqui em São Paulo. Se você quiser conferir os nossos eventos, participarem, se Deus quiser, depois da pandemia, a gente vai poder nos reunir, né, fisicamente lá no nosso espaço, que fica aqui em São Paulo. Mas até lá, a gente vai continuar fazendo os nossos eventos virtuais, e então, se vocês puderem dedicar 1 ou 2 minutos para responderem a pesquisa de satisfação, vai nos ajudar muito a melhorar os nossos eventos como um todo. O link para a pesquisa em si, ele é o ak.ms/reactor-pesquisa, e logo quando vocês acessarem o formulário, vai perguntar um código do evento que vocês estão assistindo. O código desse evento em si é o 12528. E é isso, galera. Tô vendo aqui se tem mais algum comentário. Obrigado aí, pessoal, pelos comentários. Acho que hoje foi bem animado. Do ETEC, sim, a gente poderia, e a gente faz algumas séries. Que tem vários eventos diferentes que a gente faz toda semana. Dá uma olhada lá no nosso calendário. Se você quiser sugerir alguma coisa ou entrar em contato, manda um e-mail para a gente, microsoftreactor.com ou Microsoft Reactor. Calma, agora até eu esqueci o e-mail. É reactorsaopaulo@microsoft.com. Nossa, quase que não saí. Tanto Microsoft. E aí a gente pode conversar por lá. Beleza? Acho que tem até o e-mail aqui. Não tem não. Mas lá no Meetup, com certeza você consegue encontrar o nosso e-mail. E aí a gente pode planejar algum evento maior. A gente recebe vários eventos de MVPs e outros programas da Microsoft também. Se vocês quiserem fazer linguagem que traz mais curiosidades. Ah, entendi. Boa, a gente pode pensar em umas séries assim. Poderia enviar o link daquela página de vantagens e desvantagens de Go em Data Science? Eu não lembro a página. Você tem ainda aí, Flávio? Eu fechei meu browser, mas coloca Go Data Science no Google, falando a primeira ou a segunda, mas eu realmente fechei meu browser aqui já, né? Eu peço desculpas. Mas vai estar na gravação, a galera consegue voltar lá e dar uma olhada depois. Pronto, na gravação dá para ir. Beleza, gente. Brigadão aí, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.